Bom, galera, eu não costumo fazer esse tipo de vídeo, no caso, tier list, né? Mas como eu vi que não tem tier list, ninguém fez tier list da Season 4, então eu vou ter que fazer, né? Não tenho o que fazer. Bom, então se já gostou da ideia, não esquece de ir embaixo, se inscrever no canal, você já sabe, né? Então vamos começar aqui. Nova Character Tier List Maker. Vou estar falando pra vocês, no caso, essa música aqui incrível, né? Espero que não esteja atrapalhando, né? Beleza. Tá falando aqui pra vocês melhores e piores agentes. E, bom, vamos começar, não tem muito o que falar. Bom, a Ming. Ming ela é uma duelista muito forte, regenera escudo quando você dá dano pra cacete, tem a arma mais forte do jogo. Eu acho que não existe outra posição senão OP, né? Não tem o que fazer. Se você é uma Ming e joga pra cacete, tem uma mira muito boa, sabe a hora de rushar e a hora de parar, cara, é OP, você é o melhor jogador do mundo. Muito forte. A Ming é muito forte, não tem o que fazer. Bom, seguindo a lista, temos a Lavigne. Lavigne ela é uma vanguarda, né? No caso, tem aquela faquinha dela que spota todo mundo, meia vida. E a ultimate dela também spota. Então, tipo, ela é spot puro. Se atira e acerta o cara, spota também. É bem roubado. Ela também, acho que junto com a Ming, você joga bem de Lavigne, você é capaz de carregar sim o lobby. Então, não tem outro lugar pra essas duas senão a P. Assim, em nossa lista temos a Meredith. Cara, Meredith com aquela ultimate dela, aquele que, se você joga bem de Meredith, é um inferno jogar contra você. Você sabe voar, você sabe atirar, acertar tiro, voando. É OP, OP. Principalmente quando você pega a Awakening 2 dela, que deixa as pessoas dentro da ult, ou dentro do seu Q, cegas. Cara, a Meredith é um boneco bem completo. Aquela ult também ganha jogo, enfim. Não tem outro lugar senão OP pra ela. Tá, seguindo nossa lista, temos o Hit. Cara, Hit, ele é bem. Eu acho que ele. Eu acho que ele é forte. Parede dele, muito boa. Você sabe das paredes. Se você tem uma boa mira, ele é um personagem muito forte, mas ele não chega a ser OP. Eu acho que você ainda assim depende do time pra poder carregar um lobby. Acho que Hit sozinho não é capaz de carregar um lobby. Aí o Benji Proof vai me provar errado, né? Não. Eu acho que é seguro dizer que o Hit é um personagem muito forte. Eu acho que forte é perfeito pra ele. Não é tão broken quanto esses aqui. Esse aqui carrega um jogo. Tipo, carrega jogo. É muito roubado. Tá, seguindo nossa lista, temos a Kanami. E eu já vou ter que falar pra vocês que ela e a Sniper, né? No caso, a Kokona e a Kanami. Duas personagens que começam com K. A famosa dupla KK. Depende de você. Se você tem uma mira assombrosa, ela tira esse. Não tenho o que falar. Se você tem uma mira horrorosa, vai ser bosta. Então, depende de você. Se você é um cara que tem muita mira, você vai se tornar esses dois personagens OP. Se não, não é. Se não, é ruim. Depende de mira esses dois personagens. Mas a Kokona, eu acho que ainda assim tá na frente da Kanami. Principalmente pelo fato dela ter o dronezinho que cura, né? E também a ultimate dela que faz literalmente. É uma ult da Sage. Você nem precisa chegar perto do corpo. Você só simplesmente faz o cara spawnar e tá tudo bem. Então acredito que essa seja a classificação ideal para as duas. Se você tem mira, elas são quebradas. Seguindo, temos a Eika, cara. A Eika nessa season, ela tá forte. Só que como. Mas eu não consigo jogar bem de Eika. Acho que a personagem falta dar mais dano. Mas se você joga bem de Eika e sabe a hora de rushar, ela poderia ser OP. Mas ela tomou uns nerfs essa season, então ela vai pra forte. Acredito que esteja até na frente do Heiichi. Ela em low elo seria OP facilmente. Até mais fácil que isso aqui. Porque ela é só você ter o mínimo de tracking possível, você consegue matar todo mundo. Aquela ult também, se você sai rushando. O problema é que ela tem mapa específico, né? Então. É. Eu acho que forte é uma ótima colocação pra ela. Bom, seguindo a lista, temos a Fragance. Cara, Fragance, eu não vou botar ela como OP. Eu vou botar ela como forte, até mais forte que a Ika. Porque aquele quesinho dela de velocidade é uma coisa fenomenal, cara. Você vai muito rápido, você rusha muito rápido qualquer bombe. Aquele aroma também dela de cadência de arma também, dano de. Não sei direito o que faz
Aumenta a usabilidade da arma. Não sei o que significa isso, mas aumenta e, a princípio, regenera a vida também. E principalmente que você pega o Awakening 3, que deixa isso pra sempre. É um efeito que dura pra sempre. Cara, eu acho muito forte. Acredito que seja a melhor, no caso, acredito que seja a melhor suporte desse jogo. Sendo melhor até que a própria Celestia. Então, acredito que forte seja a melhor colocação pra ela. Seguindo, temos a Audrey. A Audrey, eu acredito que ela não seja OP, mas ela seja forte. Acredito que ela esteja até na frente da Eika, dependendo. Não, vou colocar ela atrás. Acredito que ela seja forte atrás da Eika. Porque aquela torretinha dela, você para um bombe, você literalmente estaca no bombe, acabou, ninguém passa, tá tudo bem. E aquela ultizinha dela também, se você usar bem, saber a hora de usar, quando usar, onde usar, se torna bem chato de jogar contra você. Então acredito que aqui seja perfeito pra ela. Seguinte, temos a Madalena. Eu sinceramente acho ok. Eu acho que. Eu não sou tão fã. Apesar de que 2 tiros na cabeça mata? Mata. Mas. Tem person... Eu vou subir. Eu vou subir. A ult dela compensa. Aquela ultizinha. Quando você ulta, né? Aquele campo que gera e não deixa ninguém virar papel é uma coisa bem forte. Mas acredito que seja atrás do Haiti. Acho que é uma posição bem forte pra ela. Acredito que tá justo. Acredito que tá justo. A arma dela não gosto. Não acho que seja. Eu acho que é uma das piores armas. Tipo, o spread dela é horroroso. É bem difícil de se usar, mas acredito que ela seja forte, principalmente pela ult, que é muito quebrado. Bom, seguindo, temos a Celestia. Eu, antigamente, ia botar ok pra bosta. Tipo, ok. Mas como ela recebeu um buff dos escudos, né? Aparentemente tá regenerando mais escudo ainda. Ela merece subir de prateleira. Agora tá regenerando mais escudo. Ela também agora tem um modo. Voltou aquele modo de 3 tiros e por algum motivo é muito bom. Ficou muito bom. Então eu vou botar aqui. A ult dela também é muito boa, que regenera toda. Tipo, dá tipo um 100 de escudo, 100 de vida. Cara, imagina, sua Ming tá lutando, tá quase morrendo, a Celeste ulta nela. Basicamente salvou ela e vai levar uma kill de graça. Então, tipo, acho que forte tá bom pra ela. Não acredito. Ainda acho que a Fragrance seja o mais forte daqui. Seguindo, temos o Baimo. Baimo é uma flor que eu não cheiro essa flor, mano. Eu diria que o Baimo tá ok pra bosta, mas eu vou deixar no ok. Ah, eu não gosto do Baimo, cara. Eu não sei. Aqui a ult dele deixa você invencível, deixa. A arma dele é estranha. O dash dele é legal. O dash dele é legal. Mas você precisa manjar muito. Você precisa manjar muito, porque ou você torna esse personagem ser muito bom, ou você torna ele muito bosta. Então eu vou deixar ele no ok, meio termo assim. Porque ele não é ruim, péssimo, horroroso, porque não existe personagem horroroso no Street Nova. Então acredito que, ok. Ok. Tá bom. Depende muito de você também. Eu ia botar até aqui, depende de você. Eu acho que tá muito mais pra depende de você do que pra ok. Porque você pode tornar esse personagem muito OP ou tornar ele muito péssimo. Então, depende de você. Seguindo, temos a Fúcsia, minha duelista favorita. E, cara, pra nossa mana Fúcsia, você tem que saber muito. Você tem que saber muito jogar com ela. Mas se você joga bem, eu acho que você consegue encaixar aqui essa Fúcsia. Atrás da Audrey. Atrás da Audrey. Não, acredito que é lutada, chega até a ser mais forte que a Ika, mas vou deixar atrás da Ika, né? Ela é forte sim, ela é muito forte. Acredito que esteja. Tá sim, tá forte aqui. Acho que é uma boa colocação. Porque, ó, você pode jogar sua Smoke e usar o Q, que você tem uma kill de graça. Você, quando você mata, regenera mais 30 de vida. Então você fica com 130 e o escudo. Toda vez que você mata alguém, você vai regenerar a vida muito rápido, tipo, 2 segundos você já tá com a vida cheia de novo, mesmo se você tiver com 1 de vida. Quando você tá ultado, você vira o duelista mais forte do jogo, você ganha braço de ferro. O braço de ferro eu digo, tipo assim, você tá no chão, atirando em outra pessoa. Se vocês continuarem pressionando e ninguém virar papel, só atirar, acho que a Fux ainda ganha pela cadência dela aumentar tipo uns 300%. Então, quando ela tá ultada, você tem que tomar cuidado. Ela é uma duelista bem forte, mas sim, ela depende de você. Mas eu vou deixar no forte. Que no geral, ela é uma duelista bem forte. Ela aqui é uma posição bem justa. Galateia.
Galateia, eu acho que ela é bem ok. Porque ela é complicada demais de se jogar. Muito. Porque você tem que saber spot. Quando jogar spot, onde jogar spot. E a ultimate dela é mais spot. Então, pra clutch, ela é perfeita. Ela é no clutch ela é OP. Não tem o que dizer. Aí agora, normal game, quando tá no meio do round, ela tá ok pra forte. Porque você pode aparecer atrás do sniper e bulinar ele, né? Apagar ele da existência. Ou você vai ser apagado, porque a Galateia sozinha, coitada. Consegue virar de um bom pro outro? Consegue. Mas principalmente pela dificuldade e sem o A3, né? Que faz você ficar invisível no começo, que faz muita falta. Acredito que contribuam pra ela ficar no ok. Ela não é ruim. Não me entenda mal, ela não é ruim. Ela é OP. Mas tem que saber jogar com ela. Então eu vou deixar no ok. Acho que o ok, sim, o personagem no geral, eu acho que ela se encaixa mais. Eu vou deixar o Baimon no ok também. Ela ainda é melhor que o Baimon, mas ela não chega a ser forte, sim. Não chega a ser forte, forte, forte. Talvez esteja cometendo o crime de botar ela aqui na frente da Galateia, talvez. Mas pelo fato dela ter recebido o buff, como eu já disse, de escudo, eu acredito que ela tenha ficado forte. Sim, temos a Michelle. Michelle dispensa comentários. Torreta, Might Meow lá, que aquele gato que fica dando laser, 80 de dano se você tomar o raio laser inteiro. Ela é OP. A arma mais fácil de controlar do jogo, dá muito dano à arma dela. Acho que dá tipo 42 de dano na cabeça. Aí você pega ainda o pra tirar mais rápido. A arma dela não tem nem recoil e nem dispersão direito. Ela é perfeita pra iniciante começar a jogar o jogo. Não tem outra posição senão OP. Eu acho que ficaria assim no nível de OP. Acho que aqui, tipo assim, primeiro Meredith, ou primeiro a Ming, depois a Meredith, e depois vem a Michelle. Acredito que assim seja. Eu acho que assim ou assim, eu tenho até dúvida. Mas eu vou deixar a Michelle na frente da Meredith pelo fato dela ser ainda mais fácil de jogar. Eu não boto ela na frente da Ming porque a Ming, se você acertar tiro, você mata. Então, pelo fato de que ela é feita pra você tirar X1. X1, né? X1, não X2, não X3, não o time inteiro. X1. A Ming é especialista. Seguinte, temos o Nobunaga. Não tem como, ele é OP. Ele é OP, até na frente da Lavigne. Pelo simples fato da ultimate dele ser a mais broken do jogo inteiro. Se a ult da Meredith é boa, pelo fato de que ninguém pode ver nada, a dele é boa porque você pode ver tudo. É um counter natural da ult da Meredith. Se você tem um Nobunaga e uma Meredith, a Meredith não vai querer ultar no mesmo round que o Nobunaga. Pelo simples fato de que acabou a ult dela. Acabou. Porque a ult do Nobunaga vai explotar todo mundo, vai deixar todo mundo com supressão. E o único problema é que ele é meio difícil, a arma dele é meio difícil de controlar. Por isso que eu vou deixar ele até atrás da Meredith. Mas, cara, dispense comentários. Pega o A2 também, que deixa todo mundo que entrar no seu domínio explotado. Acabou. Acabou. Não tem muito o que falar. Nobunaga é OP. Ele é OP. Jogue de Nobunaga. Tá, vamos lá. Michelle, Ivete. Antigamente eu ia botar bosta. Porque eu não gostava, não entendia pra que servia o urso, não servia. Não sabia pra que servia a Ultimate, não sabia pra que servia a arma dela, achava muito ruim. Tudo ruim, não sabia de nada. Até descobri que o gelo dá 20% a mais de dano. Então tem que subir aqui, traz a Lavinia, eu acredito. Porque assim, você vai jogar o urso, o cara vai estar plantando. Se você dá um dash do urso, quando o cara estiver plantando, o cara não vai plantar essa bomba. E além disso, vai ficar gelo embaixo. Então você vai querer fightar os caras dentro do gelo. Né? No caso, quando estiverem dentro do gelo. Então, cara, se você saber usar o urso, onde os caras estão, e fightar, né, aproveitar, né, o gelo, principalmente o time sabe aproveitar o gelo, e a Ultimate também, que acho que é exatamente a mesma coisa. É tipo assim, é um urso polar que vai quicando no chão e vai aumentando a área de gelo, e todo mundo fica, acho que toma até mais dano, se não a mesma coisa. E, cara, você apaga todo mundo da existência quando eles estão dentro do gelo. Você consegue lutar até contra dois caras ao mesmo tempo. É muito quebrado. Ela se tornou AP. Ela se tornou AP principalmente por causa do gelo e porque foram aprendendo a jogar com ela, né? Então acredito que OP, a última lista do AP, seja adequado para ela. Até mais forte que a Fragrance, sim. Principalmente muito por conta do gelo dela. Por último, temos a Flávia, que também dispensa comentários. Acredito que ela esteja aqui. Porque ela é uma duelista que você vai apertar o Q, você vai para cima, você consegue
Ainda assim, ultar, ela não. Se o cara joga bem, ela não morre de jeito nenhum. Ela, tipo assim, é imortal quase. Você vai ficar puto porque você vai matar ela, ela vai virar borboleta. Aí você vai ter que quebrar a órbita, vai ter que dar vida pra ela. Aí depois ela vai vir pra cima de novo com a ultimate. Você vai ter que matar ela mais umas 10 vezes. Você vai dar 500 de dano, ela não vai ter morrido e vai ter te matado. Você vai ficar puto. Então, se o cara é bom, bom de verdade de Celeste não, jogar com a Flávia, é, ela se torna um personagem OP e não depende de você. Ela é muito boa. Cara, muito forte, dispensa comentários e é isso aí. Bom, acredito que essa aqui seja a lista, né? Não tem a Shio, mas a Shio, pelo fato dela ter acabado de chegar, eu botaria ela não no AP, eu botaria ela, tipo, numa categoria acima. Então, porque ela chegou muito quebrada, a arma mais forte do jogo é o Nobunaga 2, só que a ultimate dela é uma bomba atômica, é bizarro. Então, a Shio, eu vou falar que ela não é OP, ela ainda é um nível acima. Ela tá muito quebrada, tá quebrada, quebradíssima. Mas essa aqui é minha tier list, né? Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido porque eu botei cada uma aqui. Então, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal. É... Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, me ajuda a chegar nos mil inscritos que eu quero monetizar o canal. E acredito que seja isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Tamo junto, valeu, até a próxima. Falou.